Fala galerinha, professor Nathan Gama aqui passando mais uma vez aqui para a gente dar início ao novo bloco aqui voltado para o vestibular da UES, com esse assunto aqui que vocês já estão visualizando, né? Um pouco voltado para matemática básica, aritmética. Exatamente aquela parte em que traz muitos conteúdos ou muitas coisas interessantes que às vezes passa um pouco despercebido por nós e a gente vai trazer aqui e revisar o que é necessário para a tua prova da UES, tá bom? A gente vai trazer aqui várias dicas, várias informações, então vem comigo aqui que a gente está aqui do conceito trazendo tudo da melhor maneira possível para a tua aprovação, tá bom? Então vamos falar aqui um pouquinho aqui sobre a aritmética. Quando a gente fala assim um pouco sobre a aritmética, normalmente os alunos ficam assim, Nathan, eu sei que geometria é aquela parte que vem triângulos, que vem aquela parte voltada para geometria analítica, espacial também, mas quando a gente fala um pouco voltado para aritmética, tem muitos alunos que ficam na dúvida sobre o que é isso. Normalmente, o que é cobrado quando a gente fala de aritmética, tudo bem? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre uma coisa bem básica para iniciar, que é exatamente aqui, ó, os múltiplos, beleza? Então, vamos aqui, ó. Pessoal, toda vez que a gente fala de múltiplos, normalmente você já lembra que é um conteúdo da matemática básica, como eu disse. E aí, pessoal, múltiplos tem a ideia, né? O próprio nome já deixa claro, que tem a ver com multiplicação. E aí você fica na dúvida sobre como é que eu vou encontrar os múltiplos de cada número, de cada valor. Assim como a gente tem os múltiplos, né? A gente também tem aqui, ó, também os divisores, né? Então, essa parte da matemática básica é muito interessante porque acaba revisando algumas propriedades que passam um pouco despercebido por nós. A gente vai comentar agora a respeito deles, tá bom? Então, começando aqui com os múltiplos. Pessoal, toda vez quando você quer falar a respeito dos múltiplos, você tem que lembrar que os múltiplos têm a ver com a tabuada, tá bom? Vamos aqui, ó, a tabuada. Literalmente, é você saber um pouco da tabuada. E saber um pouco da tabuada é literalmente você somar baseado naquele específico valor. Então, quando a gente fala, ó, múltiplos de 5, ó, a gente vai representar aqui esse mzinho minúsculo, representando aqui os múltiplos, tá bom? Múltiplos de 5 é como se eu quisesse saber de você quais são ou qual é a tabuada do 5. Você vai imaginar, vai entender que a palavra múltiplo é como se eu quisesse saber justamente a tabuada do número específico, nesse caso aqui é o 5, né? E aí, pessoal, a gente sabe que o primeiro múltiplo de todos os números sempre vai ser aqui, ó, o 0, tá bom? O início de todos os números múltiplos é sempre o 0. E aí você faz, é como se fosse, né? 5 vezes 0, 0. Depois vai ficar o próprio 5 e assim vai sucessivamente, né? Ó, obedecendo esse padrãozinho aqui que a gente já conhece, né? Ó. E detalhe, quando a gente fala de múltiplo, olha aqui, ó, no finalzinho, ó, eu tô colocando aí os 3 pontinhos, né, reticências aí, para representar, pessoal, que os múltiplos, todos os múltiplos, eles são, ó, infinitos, tá bom? Infinitos. A gente tem um início, né, ó, sempre começa com 0, início, tá bom? E não tem fim. Então, quando a gente fala de múltiplos, você tem que sempre se ligar nisso. O primeiro valor é 0 e não tem fim. E sempre vai, ó, crescendo com a constante que foi utilizada, que nesse caso aqui, né, é o 5, de 5 em 5. Aí você pode me falar assim, Nathan, então isso aí está se parecendo um pouco com progressão aritmética, né? É só você somando. É, de certa forma, sim, em que sempre o primeiro elemento vai ser 0. O primeiro elemento aí vai ser sempre 0 e sempre vai crescendo, né, baseado nessa constante, que é exatamente aí o 5. Então, mais uma vez, falou de múltiplos, lembre-se, quando a gente fala de múltiplos, a gente tem que se ligar que é algo infinito. Então, os múltiplos de 3, por exemplo, começa mais uma vez com o 0, o primeiro múltiplo, e vai na sequência, né? Ó, 3, 6, 9, 12, e por aí se vai, né? De maneira infinita, beleza? A gente sempre tem que se ligar nisso aí. Nathan, por que tu tá falando exatamente sobre essa situação? Por quê? Porque às vezes, em algumas questões, a gente pode ter, ele pode colocar, né, por exemplo, a letrinha X, múltiplos de X, múltiplos de Z, P, ele pode usar essas letras. E aí você tem que lembrar dessa sequência que eu estou colocando aí, independente de qual número seja. O 0 é o primeiro, e se você também perceber aqui, né, sempre o segundo elemento, ó, segundo elemento
é o próprio número, né? Então, se você tivesse uma sequência de múltiplos da letrinha P, eu já tenho uma certeza. O primeiro é 0 e o segundo vai ser o próprio P, aqui como eu estou colocando para vocês, tudo bem? Então, essas pequenas, ou esses pequenos detalhes, às vezes passam um pouco despercebido por nós. Então é importante a gente saber aí o que são múltiplos. É exatamente aí os resultados da tabuada daquele certo valor específico. E aí você vai, ó, esticando aí cada um deles, tendendo aí o infinito mesmo, porque não tem como a gente definir qual é a quantidade de múltiplos. Não tem como a gente fazer isso, tá bom? Já os divisores, como vocês já viram aí, né? Coloquei já direitinho para vocês. A gente vai representar aqui pela letrinha D, tá bom? De divisores, beleza? E aí os divisores, vou colocar aqui começando com os divisores do 12, beleza? Os divisores, ele já é um pouco diferente da questão mesmo dos múltiplos. Primeiro detalhe, né? Os divisores, eles são finitos, tá bom? É finitos. Ou seja, tem o começo e tem o fim. Primeiro detalhe é esse. Já temos uma primeira diferença entre múltiplo e divisor. O divisor, ele tem um começo e também tem um fim, tá bom? Então, esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, o que são divisores? São exatamente os números que fazem com que este número em si, que no caso aqui nesse exemplo eu coloquei o 12, este número 12 consegue ser dividido e deixar resto zero no resultado da tua divisão. Lembrando, né, que a divisão ela é composta daqueles elementos, né? Colocando aqui, ó, só uma observação mesmo, a divisão ela tem o dividendo, ela tem o divisor, ela tem o quociente e ela tem o resto. Esse aqui, ó, é justamente o teorema fundamental da divisão. Dividendo, esse Dzão, divisor, vezes quociente mais o resto, tá bom? É um teorema fundamental aí da divisão, beleza? Então, quando a gente fala de divisores, é como se você quisesse descobrir exatamente quem é os divisores desse 12, ou seja, aquele que me deixa resto zero. E aí, lembre-se, a partir de agora, né, que assim como os múltiplos sempre começavam com zero, os divisores eles sempre vão iniciar, ó, com 1, tudo bem? É o primeiro divisor sempre, este carinha aqui, ó, vai sempre iniciar, botar assim, início. O início dos divisores sempre começa com 1, tudo bem? Sempre vai ser aí na sequência. E aí, pessoal, você fala, Natan, os divisores do 12, beleza, é 1, e logo na sequência, aí você vai em ordem crescente. Como o 12 é um número par, então ele é divisível por 2. Como o 12 também está na tabuada do 3, ele também, ó, coloca aqui, seguindo aí, ó, o 4 também. Prosseguindo, Natan, o 5, não, regrinha do 5, números que terminam em 0 ou 5, né? Aquela parte lá de critérios de divisibilidade, né? Então, 1, 2, 3, 4, o 5 não é. Depois eu venho para o 6, que é a metade de 12, e a gente encerra aqui com o próprio 12. Então, por esse detalhe que nós temos que os divisores são finitos. Por quê? Porque sempre começa com 1 e sempre termina, ó, o término sempre é com ele mesmo. Vou colocar aqui, ó, ele mesmo, o próprio número. Então, é os divisores de 12, então começa com 1 e termina com 12. Natan, é os divisores de 10, começa com 1 e termina com 10. É os divisores de P, começa com 1 e termina com P. Então, a gente já tem que se ligar nesse detalhe aí quando a gente fala de divisores, né? Tem um começo e tem sempre um final quando a gente está fazendo aqui a construção da quantidade dos elementos que são divisores, beleza? Uma forma também, pessoal, de você descobrir quantos divisores tem em cada número. Natan, eu quero descobrir quantos tem ou quais são. Fica aí logo uma dica aqui para vocês, tá bom? Vamos aqui comigo. Eu quero colocar a quantidade de divisores. Vamos supor aqui, ó, o número 24. 24. Eu quero descobrir quais são os divisores do 24. Natan, eu não sou muito bom de fazer de cabeça e tal. Eu sei que começa com 1 e vai terminar com 24 e sempre na ordem. Mas eu fico sempre na dúvida se eu esqueci algum elemento. Aí, pessoal, vem aqui, ó, desde já, a nossa primeira
dica aqui para vocês em relação aos divisores. Os divisores tem vários detalhezinhos que às vezes passa despercebido e eu estou trazendo aqui para vocês. Que é o quê? Toda vez quando você vai calcular os divisores de qualquer número, na hora que você dispõe esses números, nota comigo aqui, ó, nas extremidades, ó. A primeira extremidade é 1, ó, e a última lá, ó, a outra extremidade vai ser 12. Se você multiplica esses números aqui, vai dar 12. Natan, seguindo aí as extremidades, ó, o 2 e o 6. Se você multiplica, também vai dar 12. Natan, e o 3 e o 4. Se você multiplica, também vai dar 12. Então, uma maneira, fica logo aqui uma dica para vocês. Toda vez quando você construir os divisores de um número, se você acha que está faltando algum, faz o teste dos extremos. Multiplica o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, e assim sucessivamente, e vê se sempre está dando aquele número. Se não está dando aquele número, significa que você esqueceu alguém, tá bom? Fica logo uma dica aí em relação a essa situação. Por exemplo, 24, eu quero definir quais são os divisores do 24. Então, eu vou lá, ó, e coloco. Eu já sei que o primeiro é 1, Natan, o segundo vai ser aqui 2, logo em seguida aqui, ó, 3, 4, o 5 não está, né? 6, depois, seguindo aí, o 7 também não está, 8, 9 não está, 10 não está, 11 não está, 12 é a metade, né? Então, ó, também tem o 12, e aí já fica também uma outra dica aqui para vocês, que quando eu chego na metade do número aqui, que é 12, o próximo já é o último, né? Então, aqui, o próximo vai ser o 24. Não tem nenhum número entre 12 e 24 que seja, né, divisível por 24. É só essa sequência aí. Aí você fala, Natan, 1, 2, 3, 4, 6, beleza, o 8, alguns já iam ficar um pouco confusos. Ah, Natan, vai que eu esqueço, né? Então, a gente vai dar aqui também uma dica para vocês, beleza? Aí faz o teste, como eu disse, ó, faz o teste dos extremos. Multiplica 24, multiplica 24, multiplica 24 e multiplica, tá dando 24. Então, você não esqueceu de nenhum. É uma dica aqui minha para você testar e ver se você esqueceu algum elemento dos divisores. Mas mesmo assim você diz assim, Natan, eu não confio muito nisso não. Tem alguma técnica mesmo de cálculo para que eu possa resolver e descobrir os divisores? Tem sim, pessoal. Vamos fazer aqui, ó. É utilizando a técnica da fatoração, beleza? A gente vai fatorar aqui o número 24 para vocês visualizarem. Então, eu vou aqui, ó, fatorar, para quem não lembra, é justamente transformar um número composto em uma multiplicação de vários fatores. A gente vai colocar aqui para vocês, beleza? Ó, 24 dividido por 2 vai dar 12, que dividido por 2 dá 6, que por 2 dá 3, que por 3 vai dar 1. Então, encerra aqui. Então, o primeiro passo para você descobrir os divisores de qualquer número é fazer a fatoração. Como eu coloquei, ó, 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3 por 3, que dá exatamente 1. Natan, feito isso, o que você vai fazer? Ó, você vai colocar aqui uma barrinha ao lado, ok? Você vai colocar tipo uma barrinha aqui ao lado e já vai colocar lá em cima, ó, 1. Por quê? Porque você já sabe que todos os divisores têm exatamente o número 1 como o primeiro divisor comum de todos. Tudo bem? Você coloca logo lá o 1 direitinho. E agora o que você vai fazer? Ó? Você vai multiplicar essa coluna vermelha pelos elementos que eu vou preencher aí ao lado, que é a coluna que tem agora da cor azul. Beleza? Então vamos multiplicar. Ó. 2 vezes 1 dá o próprio 2. Aí você coloca aí ao lado. Natan, tenho que multiplicar mais alguém? Não tem mais ninguém aí nessa sequência. Agora eu vou para a linha de baixo. Vou para esse 2zinho aqui, ó. Esse 2, ele tem que multiplicar 1. Mas eu já sei que vai dar 2 e eu já escrevi o número 2. Então você não se preocupa. Só vai para o próximo, ó. O próximo aqui, ó, é esse 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Beleza? 2 vezes 2 aí, a gente vai ter o elemento aí que é exatamente o 4. Seguindo aqui, ó, presta atenção. O que a gente vai fazer? Natan, tem mais algum? Tem não, bora descer, ó. Esse 2 aqui, ele teria que multiplicar tanto 1 lá em cima, só que eu já tenho 2 vezes 1. Esse 2 ia multiplicar esse 2 aqui, que eu já sei que já tem 4. Então, o próximo passo é esse aqui, ó. 2 vezes 4. 2 vezes 4 vai dar 8. Nota comigo, ó, que eu já preenchi esse e esse aqui, ó. Já estão dispostos aqui para mim os divisores. Tudo bem? Então, 2 vezes 4 vai dar 8. E aí, agora eu vou para o último, que é quem? É exatamente esse 3zinho aqui.
Aí o 3 vai multiplicar, ó, toda essa coluna de azuis aí que a gente tem. Então, ó, 3 vezes 1 vai dar o próprio 3. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 4 vai dar 12. E 3 vezes 8 vai dar 24. Olha aí os números que eu acabei de colocar aí de azul, ó. Ficou o 3, o 6, o 12 e o 24. Então, toda vez que você quiser descobrir quantos divisores, quais são os divisores, basta fazer esse processo. Coloca barra, exatamente como eu fiz, coloca 1 e vai multiplicando sempre os elementos aí da coluna vermelha pelos elementos da coluna azul. E aí vai colocando os resultados. No final, quando você encerra, você tem exatamente todos os divisores. Essa é uma forma também de você calcular, né, quais são os divisores de qualquer número. Beleza? Fica aí logo aí uma sugestão aí para vocês. Ok? E aí, pessoal, só para a gente encerrar, uma dica aqui em relação, vamos colocar aqui, ó, dica do Gama para vocês. Qual é uma maneira de você descobrir qual a quantidade, vamos colocar assim, quantidade de divisores, Natan, eu peguei uma questão em que eu quero justamente calcular qual é a quantidade de divisores de um número. Eu preciso fazer todos e no final contar. Por exemplo, aqui o 24, né? O 24 aqui, a gente tem ao todo 8 divisores. 8 divisores quando a gente faz a contagem, né? 8 divisores. Então, eu só consegui chegar à conclusão que tem 8 divisores porque eu fiz e no final contei. Mas, Natan, tem uma possibilidade de eu calcular a quantidade de divisores de um número rapidinho, assim, sem precisar fazer um por um? Tem, meu povo. É só você pegar, ó, eu não fatorei aqui o 24 de vermelho aqui, ó, vou até colocar aqui, de vermelho. Quando eu fatorei o 24, vocês estão visualizando comigo, ó, que ficou, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Isso fatorado e colocado em forma de potência é 2 ao cubo vezes 3, como só tem 1, né, então é 3 elevado a 1. Beleza? 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Aí o que você vai focar em fazer? Você só vai fazer isso aqui, ó. Vai olhar para o meu expoente de um e o expoente do outro. E aí você adiciona uma unidade em cada. Sempre é 1, tudo bem? Quando você adicionar uma unidade, isso aqui, ó, vai ficar igual a 4. E isso aqui, quando você soma, vai dar 2. Beleza? Soma 1 nos teus expoentes e vai pegar os dois resultados. Natan, ficou 4 e 2. Aí você multiplica. Então, vai dar exatamente aqui, ó, 8, que é exatamente a quantidade de divisores que você tem no número. Repetindo, toda vez que você tiver que calcular a quantidade de divisores, basta fazer a fatoração, olhar para as potências e adicionar 1 nos seus expoentes. Esquece a base, olha só para os expoentes. Aqui ficou o resultado do primeiro expoente, aqui ficou o resultado do segundo expoente. Multiplica, vai dar o total, a quantidade de divisores de um número. Pessoal, espero que vocês tenham aí compreendido esse primeiro ponto aqui, voltado para a aritmética de múltiplos e divisores. No próximo vídeo a gente continua com esse assunto.